Beleza, galera, tamo aí para mais um vídeo no canal Resenha Final FC. O que falar dessa 35ª rodada? O que falar dessa rodada? Rodada que marcada por muitos empates. Rodada que Inter deixou o Flamengo chegar. Rodada que o Flamengo podia estar em primeiro. Rodada que o Vasco decretou que quer voltar para a Série B. Essa merda! A camisa tá de ponta cabeça em protesto. Como eu, bom torcedor do Vasco, isso aqui é protesto. Volte a jogar. Que contra o Fortaleza, literalmente vocês não jogaram. A rodada foi complicadinha. Rodada que complicou vários times e que facilitou para alguns times. Então vamos lá. Primeira rodada foi Bahia e Goiás. Um jogão, hein? 6 gols. Bahia ali, ó, com esse empate, saiu da zona de rebaixamento, mas ainda está brigando para não cair. O Goiás ainda tem chance, mas tem que ganhar os últimos 3 jogos aí. E um deles é contra o Vasco, confronto direto, basicamente. E foi marcado por VAR, expulsões. Foi um jogo meio polêmico. Mas, porém, teve falha também de goleiro, falhas que teve também em outros jogos. Mas o Bahia empatou com o Goiás, saiu da zona de rebaixamento. O Goiás ainda tem esperança nessas últimas 3 rodadas do Brasileiro. Outro jogo que foi Atlético Goianiense e Santos. E Santos, depois que perdeu a Libertadores, nunca mais foi o mesmo. Nem Marinho. Marinho eu não sei o que aconteceu. Acho que o Marinho ficou lá no Maracanã. O sonho dele era ir pro Flamengo e acabou não dando, né? Acho que ficou por lá mesmo. Empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ainda com chance de Sul-Americana. E Santos tem que acordar, porque pode ficar fora, nem se classificar para uma Sul-Americana. Brigar para não cair, não cai. Mas uma vaga para Sul-Americana vai ficar meio complicada e se perder a próxima rodada. Que pega o Curitiba, por acaso. Né? Jogou mal. Foi um jogo polêmico também. Né? Como eu disse, Atlético Goianiense uma vaga na Sul-Americana. Já o Santos também fica ali, né? Mas teve até expulsão meio questionável. O VAR brilhou nesses 2 primeiros jogos aí, né? Outro jogo que foi Bragantino e Flamengo. Aqui começa, né? Ninguém quer ser campeão do Brasileiro. Ninguém. Nem Flamengo, nem Inter, nem São Paulo, nem Atlético Mineiro. Porque estão jogando mal. Quando mais precisam, eles estão jogando mal. Empatou com o Bragantino. Porém, foi bom o empate por o Inter ter perdido para o Sport, que também, pelo amor de Deus, né? Quer ser campeão, mas perder para o Sport é complicado. Massa Bruta aí jogou muito bem. Foi um jogo bem pesado, bem marcado, com bastante marcação. Teve bastante roubada de bola. E o Flamengo perdeu muitos gols. Finalizou bastante, mas perdeu bastante os gols. Outro jogo foi o atropelo do Grêmio em cima do já rebaixado Botafogo. Atropelou o time de juniores do Botafogo, ele botou o time de juniores para jogar e atropelou. 5-2, foi um belo de um jogo. Com essa vitória ainda o Grêmio tem uma chance de se classificar para Libertadores. Já o Botafogo é aquilo que eu já falei, tá fazendo hora extra no Brasileiro. Outro jogo que foi Internacional e Sport. Como eu já falei, Sport ganhou de 2-1 do Inter. E Inter deixou de ficar a 4 pontos do Flamengo aí nos momentos finais do Brasileirão. E esse vai ter briga entre Flamengo e Inter até a última rodada. E se os dois perderem nessa próxima rodada e o Atlético Mineiro ganhar, mais um que entra na briga. Foi bastante emoção aí, né? Nesse jogo. E o Sport deu aquela respirada contra o Z4. Ficou a 4 pontos da zona do rebaixamento.
para um período de faltando 3 rodadas é muito bom 4 pontos. Outro que foi a decepção do meu time, que... o que eu posso dizer do meu time? Joga bola, porra! Vai jogar ou não vai? Vocês estão quase caindo. Agora dane se for para dar título pro Flamengo. Ganhe o jogo contra o Inter. Ganhe do Corinthians. E ganhe do Goiás. São 9 pontos aí que deve escapar. Claro, o Vasco só precisa de 7. Mas vamos jogar bola. Que contra o Fortaleza, vocês não foram jogar. Era Vasco e era Flamengo. Era Fortaleza e 11 Caboclo, não sei de qual time que era. Isso daqui é um protesto. Como bom vascaíno, é um protesto. Cadê meu time? Devolve meu Vasco. Que merda foi essa? Que time bosta que jogou. Ô jogadores. Cadê a empolgação pra jogar bola? Querem que caia? Ah, louco, que desânimo, hein? Parabéns ao Fortaleza, méritos do Fortaleza de ter ganhado 3-0, escapou um pouquinho também, deu uma respirada aí, tá com 41 pontos, abriu 4 pontos da zona de rebaixamento. Fortaleza pode escapar, hein? Pra aquele não precisa de Rogério Ceni, tá aí ó, escapando. Outro jogo que foi São Paulo e Ceará. O Volpi ajudou. O Luciano até tentou, fez o golzinho dele, né? Voltou a marcar. Mas Thiago Volpi... Thiago Volpi. Acorda, né? Fazer uma cagada daquela. Thiago Volpi. O Ceará ainda briga por uma Sul-Americana. E São Paulo abre o olho que o Fluminense tá chegando, o Grêmio tá chegando e o Palmeiras tem jogos atrasados. Abre o olho, São Paulo. Pode ficar fora de uma Libertadores. Pode só se classificar para uma Sul-Americana. Outro jogo que foi o Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense conseguiu segurar o Atlético Mineiro. Encostou já no Atlético Mineiro com esse empate aí, basicamente, né? Com um confronto direto. Próxima rodada pode até passar São Paulo e o próprio Atlético Mineiro, né? Mas a zebrinha do campeonato tá chegando, né? Zebrinha, como já diz, ninguém imaginava com o time que tem. E o Atlético Mineiro, São Paulo, ele não tá conseguindo, não tá rendendo esse time. Contratou até o Hulk agora, mas será que o Hulk vai resolver? Será que vai ter aquela força suficiente para resolver para o Atlético Mineiro? Eu acho que não. Outro jogo que foi e o último também deu um empate em 3-3. Corinthians e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogou muito bem. Buscou, foi um time de guerreiro, porque o Corinthians esteve na frente as 3 vezes. E as 3 vezes o Atlético Paranaense foi lá e empatou. O Atlético Paranaense ainda briga por uma vaga na Sul-Americana. E na verdade os dois ainda brigam por uma Libertadores, que eu acho difícil acontecer para os dois. Eu acho que a Sul-Americana já é bem garantido para os dois. Então esse foi o resumão do Brasileirão da 34ª rodada. Agora vamos para a 35ª, né? O que pode acontecer aí? Não sei, né, galera? Então vamos lá, o nosso produtor, diretor vai botar aquela vinhetinha maneira da classificação do resenha. Bota aí, diretor. Então beleza, voltamos aí à classificação do resenha agora. Aquela classificação que todo mundo gosta. Primeiro colocado, tô vacilando. Esse é o Internacional. Segundo colocado, cheguei chegando para o bi. Esse é o Flamengo. Terceiro colocado, ainda posso ser campeão? É a pergunta que o Atlético Mineiro faz. Quarto colocado, agora vai. O Crespo chegou? Será que o São Paulo ainda pode sonhar por um título? Eu duvido, acho difícil. Em quinto colocado, São Paulo, estou na sua cola. Esse é o Fluminense. Em sexto colocado, atropelei o rebaixado. Esse foi o Grêmio. Sétimo colocado, vergonha mundial. Esse é o Palmeiras que fez vergonha no Mundial, né? Lá no Resenhando com Jojo vamos falar sobre o Mundial. Que Mundial mais feio, né?
Enfim, vamos deixar para o resenha do com Jojo. Oitavo colocado. Posso dar o título para o Flamengo e fazer o Vasco ser rebaixado. Esse é o Corinthians. Nono colocado. Só penso na Liberta. Esse é o Bragantino. Décimo colocado. Somos guerreiros. Esse é o Atlético Paranaense. Em 11º, eu fazia melhor no Mundial. Será que o Santos ia jogar melhor que o Palmeiras no Mundial? Fica aquela dúvida. Em 12º colocado, eu quero a Sula. Esse é o Ceará, que quer tudo e não consegue nada. 13º colocado, acharam que eu ia cair, né? Esse é o nosso Atlético Goianiense, nosso dragão. Em 14º colocado, tô respirando. Esse é o Sport. E em 15º colocado, como é fácil ganhar do Vasco. Verdade, é bem fácil ganhar do Vasco. Em 16º colocado, não vou cair. Esse é o Bahia. Em 17º colocado, time sem vergonha. Esse é o Vasco. Em 18º colocado, 3 rodadas eu vou escapar. Será que o Goiás escapa nessas 3 rodadas? Em 9º colocado, se empatar eu vou para a Série B. O Coritiba, se empatar o próximo jogo, já é a Série B. Então ele tem que ganhar as últimas 3 rodadas para tentar ainda escapar. Isso se o Vasco não ganhar, que pode rebaixar o o Coritiba. E o último é o Botafogo. Crise sem fim. Esse é o nosso Botafogo. Agora eu vou passar os 7 primeiros e os 5 últimos. Os 7 primeiros são Internacional com 66 pontos, Flamengo com 65, Atlético Mineiro com 61, São Paulo com 59, Fluminense com 57, Grêmio com 56 e Palmeiras com 53 pontos, porém ele tem jogos atrasados. Parte de baixo da tabela, os 5 últimos são Bahia com 37 pontos, Vasco com 37 pontos, porém Bahia tem uma vitória a mais que o Vasco. Em 18º colocado, Goiás com 33, em 19º, Curitiba com 28 e o último já rebaixado, Botafogo com 23 pontos. Beleza, galera? Esse foi a classificação. Agora eu vou fazer meus palpites para a próxima rodada do Brasileirão, beleza? Logo voltarei. E já temos jogos hoje, né? Nessa rodada, que é a nossa 36ª rodada, na verdade eu estava falando 35ª, era o resumo da 35ª e vamos para a 36ª rodada. Que é simplesmente, primeiro jogo aí, jogo dos desesperados, que é o Goiás e Botafogo. Goiás, se ganhar esse jogo, pode ir bem, pode ir a 36 pontos e fica 2 pontos de sair da zona de rebaixamento. É às 5 horas da tarde hoje. Outro jogo que é Atlético Mineiro e Bahia, também às 7 horas. Bahia aí, se ganhar do Atlético Mineiro, basicamente já complica para o Vasco aí no Brasileirão. O meu palpite para o jogo do Goiás e Botafogo, que eu não dei, né? Eu acho que o Goiás ganha 2-0. O do Atlético Mineiro e Bahia, eu acho que dá 2-1 Atlético Mineiro. O outro jogo também é às 7 horas da noite, junto com o do Atlético Mineiro, é Santos e Curitiba. O Curitiba aí precisa ganhar ou dizer adeus à Série A. Eu acho que aí dá 1-0 o Santos. Daí os jogos de amanhã às 4 horas da tarde temos 2, que é Flamengo e Corinthians e Vasco e Internacional. Eu acho que o Flamengo empata com o Corinthians em 1-1. E o Vasco eu acho que ganha, eu coloco o placar de 1-0 para o Vasco aí. Eu acho, mas eu duvido ainda. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, jogo dos Atléticos, é às 6h15 junto com o jogo do Palmeiras e Fortaleza. Eu acho que o Atlético Paranaense vence o Atlético Goianiense de 2-1. O Palmeiras e Fortaleza, eu acho que o Palmeiras vence o Fortaleza de 2-1, quer se redimir por causa da humilhação no Mundial. O outro jogo também amanhã é Grêmio e São Paulo, um baita jogão, um confronto direto aí. Eu acho que o Grêmio ganha de 2-1 do São Paulo. Aí jogos na segunda-feira, que não fede e não cheira muito mais, porém Ceará e Fluminense, eu acho que dá Fluminense 2-1 em cima do Ceará. E Sport e Bragantino, eu acho que o Massa Bruta ganha de 3-1 do Sport. E esses são meus palpites.
E na quarta-feira, dia 17, tem um jogo atrasado que é Santos e Corinthians. E também na quarta-feira tem um jogo atrasado do Curitiba e Palmeiras. Beleza, galera? E também vai ter na sexta-feira um outro jogo atrasado que é São Paulo e Palmeiras. Beleza, galera? Esses foram os palpites. Agora vamos ver se o Joelcio acertou alguns palpites da rodada, da 35ª rodada do Brasileiro. O Bahia ele colocou o empate, mas porém deu um empate em 3-3 e ele colocou um empate de 1-1. Do Atlético Goianiense ele colocou 2-1 e deu 1-1. Do Flamengo ele colocou 1-0 pro Flamengo e deu 1-1. Do Grêmio ele colocou 2-1 pro Grêmio e deu 5-2. Do Inter só ele inverteu, ele achou que o Inter ia ganhar 2-1 e o Sport ganhou de 2-1. O do Vasco ele pôs 2-1 pro Fortaleza. O do São Paulo ele colocou 2-1 para o Ceará e deu 1-1. Do Fluminense acertou o empate, mas porém ele errou o placar, que ele colocou 1-1. Do Corinthians também ele acertou o empate, mas porém errou o placar, ele colocou 2-2 e deu 3-3. Então beleza, galera, esses foram os palpites. O resumo do Brasileirão e aquela classificação maneira. Hoje tem rádio, na web Rádio Estúdio Pop lá, beleza? Nós estaremos lá fazendo um pouco desse resumo do Brasileirão e falando do Mundial e também fazendo um sorteio, beleza, galera? Curta, se inscreva, compartilha, deixe seu like, ajuda nós aí, galera. Principalmente, se inscreva e compartilha para os seus amigos. Abraço, fui!